empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a vida. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, em quem contigo se aceder, pois livra o cautivo daquele que é mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus relacionados. Levanta-se iníquas testemunhas acho que não sei se está agarrado aqui, pessoal. Me arguem de coisas que eu não sei. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Escarnam contra mim a boca e dizem: Pega-nos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. O Senhor os viste, não ficares, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Todos, amada igreja. E a minha língua
a tua justiça e o teu louvor todo dia. Amém. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra, ó Pai, que foi lida neste momento, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Pai, preparando o nosso coração para ela, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento, ó Deus, com cada um de nós, nos abençoando e abençoando esse culto, ó Pai, que será oferecido ao Senhor neste momento. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu chamo a equipe de louvor neste momento para continuarmos o nosso culto com louvor e adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Queridos, vocês já meditaram sobre a história de Ruth? Ruth morava na terra do pão, ela e toda a sua família, e no momento de dificuldade ali, eles saíram e ela achou que ia encontrar bonança e encontrou a morte de sua família. E eu lendo o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: é impossível a casa que ter pão as pessoas sentirem fome. A igreja é a casa do pão. A palavra de Deus é o nosso alimento. E Deus tem sido providencial em nossas vidas. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nessa palavra? Deus tem te sustentado? Então vamos louvá-lo, porque Ele é muito bom. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Pai amado, que todo monte se prostre, que todo ser que vive venha prostrar-se perante o Senhor e reconhecer a Tua majestade, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado muito além do que nós precisamos, mas o Senhor tem nos amado como Pai. Senhor, os Teus olhos estão sobre nós e nada foge ao Teu controle. O Teu nome é excelso, é majestoso, é soberano, é nome sobre todo nome, e por isso nós dizemos: precioso nome de Jesus, Aleluia. porque o Teu nome, Senhor, é mais doce do que o mel. Só o Senhor é Deus. Só de ouvir Tua voz E sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. só de ouvir, Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir, Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome que é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. já houve um momento na sua vida que quando você lembrou de Jesus, aquela dor se aliviou? Aquela dor passou? A angústia sumiu? A luz apareceu? Hernandes, no seu livro, fala o seguinte, que aonde tem comida, Deus está. Nós temos sido alimentados, igreja. Deus é tão maravilhoso que cada pessoa que vem aqui trazer uma palavra é alimento para as nossas almas.
Você se sente privilegiado? Porque nós somos. Você sente que isso é o amor e o cuidado de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje a EBD foi maravilhosa. A palavra foi sensacional. Rogo que toda a igreja um dia possa ouvi-la. Porque Deus, Ele é presente. Quando Deus transforma o nosso pensamento, quando Deus quebranta o nosso coração, quando Deus nos faz mudar e nos molda para a glória dEle, Ele é presente. Os milagres dEle têm acontecido sim, Ele é verdade, Ele é vivo. Só que muitas vezes a gente não tem visto. A gente acha que na igreja do irmão está acontecendo mais do que aqui. E Deus está aqui. A gente é que não está tendo um olhar de gratidão. Então, que o Espírito Santo nos faça desejar ir aos altos céus para poder encontrar com o Senhor. Mas se o dia que a gente estiver prostrado no chão, a gente tem a certeza que Ele também está lá com a gente. Porque Ele nunca deixou de nos amar. E é por isso que a gente vai cantar essa canção. Lugares Altos. E eu falo que ela é uma oração. Eu gosto muito dessa música. E eu te convido. Se você não conhece, ora ao Senhor. Os bancos estão vazios. Muitas pessoas ainda não conhecem Deus. Tem surdo que quando eu vou conversar e você fala que Jesus ressuscitou, ele te pergunta se é verdade, se eu vi. Então, nós estamos falhando. O evangelho não está sendo pulverizado, não está sendo semeado. Que Deus nos dê tamanha graça de entendermos os nossos ministérios e coragem para ir pelo ID. E essa música ela é assim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como tal. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser.
faltam palavras para te agradecer, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós e nos amou. Como agradecer, Senhor, o sacrifício do teu filho na cruz. Coloca em nós, Senhor, temor e tremor perante a tua presença. Oh, Pai, ouve a oração do teu povo que carece de ti. Renova a nossa fé. Move em nós, Senhor Deus, a esperança de um dia encontrar a ti, que isso nos baste, Senhor. Oh, Senhor, venha com o teu poder sobre a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor. Nos ensina a orar, Espírito Santo, e que sejamos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nossas vidas, Senhor. Senhor, porque em tudo está as tuas mãos, Senhor, e a tua palavra ela é viva, Senhor, ela é viva. Ela fala conosco, Senhor. Basta, Senhor, a gente buscar a ti. Coloca sede em nós para estarmos buscando a Senhor, que é a nossa fonte. Nós te bendizemos por tudo que tens feito, Senhor. Te bendizemos por tudo que vais fazer, porque o Senhor está conosco hoje. Mas o futuro, Senhor, o Senhor bem o sabe, e lá está a tua mão. Senhor, a tua graça nos alcançou, e a tua igreja em uma só voz te louva e te glorifica. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. É o Bonifácio. Desculpa. Preciso tirar, porque eu me sinto dificuldade de falar tanta música. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, chegou o momento de falarmos do sustento das coisas materiais na casa do Senhor. É a hora de contribuirmos com nossos dízimos e ofertas. E Deus botou no meu coração trazer um texto falando sobre o primeiro dízimo ofertado segundo a Bíblia. Está lá em Gênesis 14, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu-lhe Abrão o dízimo. Se lermos esse texto, nós vamos ver que Abrão estava retornando de uma batalha de onde ele foi vitorioso. E ao encontrar, imagino que estava descansando com seus homens na estrada, cansados da guerra, e Melquisedeque, rei de Salém, que segundo a Bíblia não tem genealogia, ele era tido como um Messias, como um tipo de Cristo. Naquela ocasião, ele veio de encontro a Abrão e deu a ele e aos seus soldados alimento físico. E Abrão retribuiu com os dízimos de todos os despojos que ele obteve nessas guerras. Então, o que Abrão estava fazendo ali? Ele estava retribuindo, ele estava devolvendo parte do que ele ganhou. Trazendo para os nossos tempos, nós somos mais do que vitoriosos. Nós também estamos vindo de uma vitória, só pelo fato de estarmos aqui. Louvado seja Deus. E é o momento de contribuirmos, retribuirmos parte do que Deus tem nos dado para o sustento da casa do Senhor, do reino do Senhor aqui na terra. A nossa igreja só se mantém enquanto nós estivermos contribuindo com nossos dízimos e ofertas. Porque esses dízimos e ofertas é que mantêm as despesas materiais que nós temos com a casa do Senhor. Então é chegado o momento de cada um contribuir com alegria daquilo que puder. Hino número 62,
hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu convido a irmã Socorro para que faça a oração em agradecimento pelos dízimos e ofertas. Obrigada por cada um que está aqui, Senhor, e aqueles que não puderam vir, que tu conheces o coração e tu conheces o motivo. Que não julguemos, mas que oremos por eles, para que venham se alegrar também do teu santuário. Sim, Deus. Nesse momento, Senhor, nós te louvamos por esses dízimos e ofertas. Senhor, eles são teus, embora governados por nós, porque tu deste aos homens esse poder de Deus. E fazer decidido os bens para a tua casa, para a tua obra. Louvado seja o teu nome, porque até isso nós nos confia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, mas tu tens nos dado muito mais. Louvado seja o teu nome, por tudo isso que vem na tua casa, todo domingo, e como o Senhor tem sido distribuído. Louvado seja o teu nome, pelos nossos líderes, pela nossa igreja, por esse local aqui, Senhor. E nós te agradecemos, porque o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e nós não estamos sós. Nós não somos órfãos. Tu deixaste o Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, hoje, em toda a face da terra. E obrigada, Senhor, pelo pregador da noite, para Senhor. Palavra, seja usado por ti em todos os momentos. Muito obrigada, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós tivemos uma aula na escola dominical maravilhosa e essa mesma pessoa que Deus usou para trazer essas palavras, essa aula para a gente amanhã, vai nos trazer uma palavra também guiada por Deus. Nesse momento eu convido
presbítero Deusdério, presbítero na igreja IPLS, Igreja do Lago Sul, e também seminarista pelo nosso presbitério. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, vamos fazer uma oração pelo nosso pregador. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para agradecer tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Por este Teu servo que vem nesse momento trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo. Guia-o nessa tarefa, Pai. Que ele traga a palavra que o Senhor deseja que seja implantada no coração do Teu povo e que cada um de nós estejamos aptos a receber. Conduza-nos neste culto que é totalmente para a honra e glória do Teu nome, Pai. E abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada Igreja Presbiteriana do Getsemane, aos queridos que se encontram em casa e aos que se fazem presente, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que Deus renova em meu favor a alegria de poder estar aqui. Como nós falamos de manhã, Oi. Vou cumprimentar novamente, porque o microfone estava desligado, e isso em respeito aos irmãos que se encontram nos lares. Com o microfone desligado, os irmãos não terem condições de nos ouvir. Quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui de novo. Sentimos amados por Deus em estar em comunhão com a igreja. Nós sabemos que se não fosse a vontade de Deus em nosso favor, nós não estaríamos aqui. E podemos dizer com muita certeza que nós estamos aqui porque esta é a boa vontade de Deus a nosso favor. Deus se alegra quando a sua igreja se reúne e se reúne de uma forma especial para adorá-lo com exclusividade. Louvor só a Deus. Que privilegiados que somos nós, por termos um Deus verdadeiro a quem nós podemos adorar. Nós já adoramos aqui em todos os atos deste culto que o Senhor presidiu. Temos certeza que o Senhor continuará conosco, abençoando-nos no que ainda resta. E de grande importância a leitura e consideração da palavra de Deus. E eu quero convidar aos amados irmãos que possam, sentado como estão, mas reverentemente, possam estar acompanhando a leitura que farei da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses 1, apenas os primeiros versos que nós leremos do verso 1 até o verso 11. Aos irmãos que estão em casa, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Eu convido os queridos irmãos para reverentemente estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria
súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Ainda uma breve palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida. Estou aqui segundo a vontade do Senhor. Me ajude, Pai, que o Espírito Santo de Deus faça com que eu possa ser plenamente obediente à vontade do Senhor. Que nenhuma palavra que o Senhor não tenha autorizado seja dita, e que somente aqui nós possamos ouvir o que o Senhor quer. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, amada igreja, é necessário, primeiramente, para a melhor compreensão nossa, acerca do texto lido, é que a gente busque se situar. Esta é uma carta maravilhosa, como outras cartas maravilhosas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. E aqui nós temos algo fantástico nessa carta. Nós podemos ver nessa carta que é uma carta intitulada Carta de Alegria. E o que eu pretendo trazer aos irmãos com fundamento nesta carta se chama uma oração de amor aos filipenses motivada pela fidelidade ao Evangelho. Que a gente guarde esta nossa palavra inicial da nossa motivação, uma oração de amor aos filipenses, motivada pela fidelidade desta igreja ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nessa carta, que ele escreve segundo registros históricos, no ano de 60 a 62 depois de Cristo, ele escreve esta carta a essa igreja por entender que esta é a igreja mais importante do seu ministério. E ele abre o seu coração à igreja, e ele abre toda a sua vida vivida e o momento em que passa a essa igreja, para dizer a essa igreja o quanto ele a ama e o quanto essa igreja foi indispensável ao seu ministério, e o quanto que esta igreja o ajudou a trabalhar na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente tem o direito de fazer uma pergunta: por que Filipos? Por que Paulo fora a Filipos implantar esta igreja? E esta igreja que lá estava foi uma igreja implantada na segunda viagem missionária de Paulo. Quem é que escolheu a Macedônia para a implantação daquela igreja? Deus foi quem dirigiu Paulo à Macedônia. Tinha alguns interesses estratégicos em escolher
Filipos? Sim, porque Filipos se tratava de uma colônia romana. Filipos se tratava de uma cidade em que riquezas circulavam. E além da riqueza circulavam pessoas. Era um lugar estratégico, mas mesmo assim indicado por Deus. Mas mesmo assim estavam presentes as dificuldades. A igreja organizada começou a viver dificuldades. A igreja tinha problemas internos. Exemplos: vanglórias, partidarismos, grupos, panelas. Algumas coisas que nós podemos até ver hoje e saber que não é algo originário das igrejas atuais, contemporâneas, mas é algo que se pode ver na igreja ao longo da história, todas as vezes que a igreja perde a visão na centralidade de Cristo. Todas as vezes que a igreja deixa de olhar para Cristo e olha para o interesse humano individual, por melhor que seja ele, não vai perdurar, porque a motivação não é a correta. E esta igreja que Paulo tanto ama, foi uma igreja que sofreu em razão dos partidarismos, em razão das disputas entre irmãs. E as irmãs e os irmãos que conhecem esse livro, essa carta, melhor dizendo, de Paulo aos Filipenses, vai ver que nessa própria carta há um registro de uma briga na SAF. Tem duas irmãs trabalhadoras do reino preciosas que estavam em discórdia. Evódica e Sinti. As duas brigavam. As duas discutiam. E Paulo disse a ela: minhas irmãs, não há compatibilidade na briga de vocês. O que está levando vocês a brigarem e a discordarem é porque vocês deixaram de pensar essencialmente naquilo que é para o Evangelho de Cristo, para pensar naquilo que você acha que é o correto. Mas vocês precisam voltar para o Evangelho de Cristo. Volte e encontre a paz de Cristo para vocês continuarem vivendo uma vida de harmonia. E se vocês voltarem para Cristo, todas essas diferenças e problemas internos, com certeza, desaparecerão. E nós já fazemos uma aplicação para a nossa vida hoje. Como que resolvemos os nossos problemas internos? Voltando e buscando a vontade de Cristo. Voltando e buscando o verdadeiro evangelho, onde ele está na palavra de Deus, que é poderosa. A palavra de Deus, quando ela é lida, ela transforma. A palavra de Deus, quando ela é ouvida, ela transforma. A palavra de Deus é poder de Deus para as nossas vidas. Nós aqui na terra não precisamos de nada além do que a palavra de Deus. Esta é a palavra que nos alimenta. Esta é a palavra que há de ser proclamada segundo a vontade de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Este púlpito abençoado há de continuar abençoado pelo pastor Onofre e por outros que aqui vierem para proclamarem o Evangelho de Cristo, para o fortalecimento da igreja e para salvar almas, nada além disso. Não é um palanque para interesses particulares. O interesse é o interesse só, o interesse do céu. É a execução da vontade de Deus na terra, através da instrumentalidade do corpo vivo de Cristo aqui, que é a igreja. Mais importante do que a gente possa imaginar é a igreja de Cristo. Mais importante do que nós podemos imaginar é a igreja unida em obediência para fazer a vontade do Pai. É aqui que o Espírito Santo de Deus encontra corações para serem transformados, serem mudados, para que esses corações e mentes transformados possam agora glorificar e bendizer
o nome do Senhor. Paulo está tão emocionado, tão alegre, tão impactado, porque ele teve uma igreja fiel ao ministério e que o ajudou na sua caminhada. Todo pastor, todo conselho precisa da ajuda da igreja. Deus conta com a igreja para ajudar a sua liderança. Deus capacita a igreja a sustentar a liderança espiritualmente em oração. E Deus conta com a igreja para sustentar os líderes materialmente. E Paulo é grato por isso. Em todas as necessidades, quando Paulo se encontrava livre, a igreja o ajudou. Quando Paulo se encontrava preso na cadeia de Roma, a igreja também o ajudou. Essa carta, chamada da alegria, ela tem um destaque, queridos, de 16 das 13 cartas que Paulo escreveu. Esta carta, ela se destaca como carta da alegria, porque ela traz aqui os motivos elencados que nos ensinam hoje. A alegria de Paulo por esta igreja, e a alegria primeiro que Paulo sentia, é por levar alguém ao trono de Deus. Aí Paulo está dizendo: eu estou feliz porque Deus me usou como instrumento para implantar esta igreja. E eu estou mais alegre ainda porque esta igreja que Deus me usou como instrumento para organizar é uma igreja amorosa e fiel ao Evangelho de Cristo. Eu estou feliz porque eu pude nesta igreja proclamar Jesus Cristo. E esta igreja continua fiel na proclamação do Evangelho de Cristo. E a partir dos motivos que são motivos de alegria, nós podemos ver que estes motivos, se eles não estiverem presentes, serão motivos de tristeza. Uma igreja que não proclama o Evangelho de Cristo, ela não poderá estar como uma igreja alegre, porque ela não está fazendo o que o Senhor quer que ela faça. Um servo e uma serva que não proclama a palavra de Deus, que não leva ninguém a conhecer a Deus, não pode estar alegre. O homem de Deus, a mulher de Deus que não fala do Evangelho de Cristo para o vizinho, porque tem inimizade com o vizinho, que não fala com o parente, porque tem inimizade com o parente, não pode ficar alegre no momento desse. Tem que pedir misericórdia ao Senhor e pedir para o Senhor mudar a mente e o coração, para que Ele próprio, só o Espírito Santo de Deus, pode nos fazer fiéis à proclamação do Evangelho. Você como eu, Deus fez de nós bênção na vida do próximo. O primeiro compromisso nosso é com Deus, para adorar única e exclusivamente ao nosso Deus. E o nosso segundo compromisso é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Deus não fala para amarmos só aqueles que nós naturalmente amamos. A ordem de Deus é mais eficaz principalmente quando nós encontramos nossos inimigos, os que nos opõem. Na medida da palavra que já foi lida no Salmo 35, na medida dos cânticos que nós cantamos e ouvimos, é que nós somos libertados pelo poder de Deus, quando Deus nos livra dos nossos inimigos. Quando Deus transforma e muda o caminho daqueles que nos perseguem. E queridos, a obra é do Espírito Santo de Deus. O que cabe a nós é nos dispormos e vivemos por fé e acreditarmos que Deus transformará e mudará a nossa sorte. Deus transformará e mudará a sorte da igreja para melhor, para fazer a igreja cada vez mais fiel, para aquela igreja que é triste passe a ser uma igreja alegre, porque é uma igreja espiritualmente responsável.
Não há no reino de Deus lugar só para quem fica sentado na cadeira. O reino de Deus, ele é dinâmico. A própria vida de Paulo mostra quantas viagens ele fez, quanta motivação para andar. O evangelho de Cristo vai aonde os filhos estão que ainda não foram encontrados. Esta é a ordem de Deus para a igreja de Deus. E isto é o que o Senhor espera. A alegria de Paulo vai mais. Paulo está dizendo para eles: olha, eu estou feliz no sofrimento por Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo mostra que a nossa alegria verdadeiramente não é só quando estamos alegres, mas a nossa alegria é verdadeira também quando nós estamos sofrendo e estamos em sofrimento, mas em sofrimento por Cristo, pela proclamação do evangelho dele. Esta é uma diferença. A palavra diz para nós não sofrermos como ladrões, como os corruptos. Mas se nós formos perseguidos por estarmos fazendo a vontade do nosso Deus, bem-aventurados sois vós, homens e mulheres, quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. A vida reta da igreja incomoda o mundo. A vida santa de cada um de nós incomoda aqueles que vivem para o pecado e que vivem sobre o domínio de Satanás. Por isso que a igreja precisa de um testemunho vivo. Por isso que a palavra diz que eu e você e que a igreja, que nós somos luz e sal aqui na terra. Eu quero dizer, Deus conta com você muito mais do que você pode imaginar. Deus te capacitará para obras muito maiores do que você já está fazendo. Deus tem muito mais, Deus tem um caminho, segundo a vontade dEle, o evangelho dEle, para que a igreja dEle percorra. Hoje é um dia que no meio de tanta tristeza, nós podemos nos alegrar como povo brasileiro e nação, porque segundo a permissão de Deus, já iniciou a vacinação no nosso país. Uma enfermeira indígena foi a primeira a ser vacinada. Glorificado e bendito seja o nosso Deus. Que esta vacina seja uma bênção para minimizar sofrimento. Mas se a vacina não nos encontrar, nós haveríamos de falar, e aqui não é, entendam bem essa palavra que vou dizer, queridos. Nós vamos vacinar sim como igreja, porque nós estamos na obediência das instruções sanitárias e daquilo que Deus, através da ciência, nos oferece. Mas o verdadeiro cristão, segundo Paulo fala, se nós morrermos, será incomparavelmente melhor. Todo coração transformado, toda mente transformada em Cristo Jesus, não desespera com a aproximação da morte e com a própria morte, porque a diferença do cristão para o ateu é porque a morte do cristão é vida que continua. É um caminho inevitável e Paulo chega a passar para essa amada igreja esta alegria. Paulo tem uma alegria maior porque ele poderá vir a encontrar os irmãos. Olha que coisa maravilhosa quando você fica alegre porque eu vou para a igreja e lá na igreja eu posso encontrar o irmão querido ou os meus irmãos queridos. É motivo de alegria. Se a gente tem o contrário, eu não vou para a igreja porque eu não estou aguentando nem olhar para a cara do presbítero Deusdélio. Misericórdia, irmão. Cristo morreu pelo presbítero Deusdélio também. O presbítero Deusdélio é propriedade exclusiva de Deus. Resolva suas questões com Deus. Pede a Deus para te ajudar a amar o irmão. E o irmão não precisa ter todas as qualidades que você quer. O irmão você ama porque é uma ordem de Deus. Deus não fala você só ama o irmão que você quer amar. Deus manda amar os irmãos. Orar pelos inimigos. E vem para a igreja para viver em comunhão e alegria com os irmãos.
uma alegria pela hospitalidade cristã. Olha a alegria de Paulo. Paulo fica muito alegre porque nessa carta de Paulo aos Filipenses tem 3 notícias maravilhosas que os irmãos poderão ler em casa. Tem 3 conversões mediante a exposição da palavra que o poder de Deus foi visto. A primeira conversão à margem de um rio é a conversão de Lídia, uma comerciante vendedora de púrpura, mas que estava em uma oração e o coração desta empresária foi encontrado por Jesus Cristo, presbítero Bonifácio. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus encontrou o coração e a mente de Lídia, transformou toda a sua vida. Uma casa que não era conhecida de Paulo e Silas passou a ser uma casa aberta a eles, onde o Espírito Santo de Deus atua, há uma abertura para o Evangelho, e ela passou a receber Paulo e Silas em sua casa. Era naquela época uma mulher tida como uma mulher de classe alta, uma empresária. A carta de Paulo aos Filipenses também nos mostra mais aquela situação de conversão da jovem endemoniada, que era pobre e era usada por pessoas como se fosse uma escrava para eles ganharem dinheiro em cima delas na adivinhação. O que o Evangelho do Senhor Jesus fez? Libertou aquela mulher. A partir da libertação daquela mulher veio a razão para Paulo e Silas serem presos, porque aqueles homens que ganhavam dinheiro explorando aquela mulher, eles tinham influência política, reclamaram às autoridades e Paulo e Silas foram levados à prisão. A terceira manifestação poderosa do poder de Deus naquela cidade foi quando sobreveio um terremoto, quando Paulo e Silas estavam presos e o carcereiro se converteu, porque ele viu e sentiu o poder de Deus neste lugar. E a gente pode perceber quantos motivos de alegria Paulo tinha para escrever esta carta à igreja de Filipos. Lídia se converteu nessa reunião, o coração dela mudou e em seguida abriu a sua própria casa. Prossigo mais um pouquinho com os irmãos. Queridos, Paulo, nesse momento que escreve a carta, ele está preso em Roma. Mas tem algo aqui para nós aprendermos. Ainda que qualquer cristão se faça preso em qualquer situação, as orações do cristão, do homem e da mulher de Deus, são orações livres. Ninguém segura, não há barreira para nossas orações. Jesus Cristo conquistou para mim e para você acesso livre ao Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, o Pai nos responde. Nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos escuta e nos atende para a própria glória dele. Paulo, mesmo preso, as suas orações eram livres e chegaram aos Filipenses em apelo emocionante e encorajador para serem, o que Paulo pedia constantemente? Sejam unidos e constantes. Suas palavras são para todos os santos em Cristo Jesus em Filipos, ressaltando a importância deles serem unidos na recepção da mensagem, em especial para ajudar a manter os irmãos unidos e constantes no serviço do Senhor. Qual a lição para nós hoje? É que a igreja precisa estar como está aqui, unida. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus juntos, para estudarem a palavra de Deus juntos, para aplicarem verdadeiramente o Evangelho de Cristo na proclamação do reino de Cristo aqui na terra.
E o que Paulo queria para esta igreja amada era que os irmãos não se dispersassem, que os irmãos não perdessem de vista que se tratava de um corpo e que eles precisariam manter a união, porque um dependia do outro para continuar seguindo a vida de fidelidade à palavra de Deus. E o contrário, sempre que nós nos afastamos, nós corremos um risco de nos perdermos. Nós não podemos nos furtar da comunhão. O lugar que nós ouvimos e recebemos o que nós precisamos para uma vida santa separada é na igreja. É o corpo junto. O Senhor trata da gente juntos. Paulo prossegue. Paulo está demonstrando ser sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor. Paulo tinha essa certeza como nós precisamos ter agora. Quando o irmão lhe ajuda, ou quando eu ou você ajudamos o irmão, é porque o Senhor está agindo em nós para ajudar o irmão. Aquele irmão que recebe ajuda, ele tem que glorificar a Deus, ele deve glorificar a Deus, porque é Deus que está o ajudando na instrumentalidade do irmão. E por isso que nós falamos, que maravilha, a gente aprende sempre com a palavra de Deus. A gente vai para a igreja primitiva e passa a entender porque a igreja primitiva vivia. Lá viviam os irmãos, reunidos em oração e no partir do pão. E na medida que surgia a necessidade, vendiam e distribuíam para suprir a necessidade um do outro. Que Deus possa operar em nossos corações e nossas mentes, para nos fazermos mais parecidos com os nossos irmãos da igreja primitiva. Que os nossos corações, a cada dia mais em nossa mente, sejam desejosos no partilhar. Tire de nós o apego à materialidade terrena, que nós não vamos levar para lugar nenhum. Às vezes a gente vê o irmão necessitado e nós temos o que pode suprir o irmão, mas nós não abrimos mão. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar. Sabe por quê, queridos? Só e somente só o Espírito Santo de Deus quebranta, transforma e muda os nossos corações e as nossas mentes. Não é só vontade humana. O Espírito Santo precisa agir em nós para que nós sejamos transformados e mudados. E Deus não invade o seu coração e a sua mente, nem o meu coração nem a sua mente. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus e pedir a Ele: Pai, eu preciso de Ti. Pai, tem coisa em ordem na minha vida que eu não estou dando conta sozinho de me livrar. Pai, me socorre. Pai, a cada dia eu estou querendo mais do que não devo, me ajude. É com Deus que nós temos que falar. É com Deus que nós precisamos buscar socorro e transformação às nossas vidas. E Paulo quer isso como um líder responsável, como um homem de Deus, estabelecido para cuidar da igreja. Paulo muito bem sabia disso. E Paulo sabia que se a igreja perdesse as verdades do Evangelho, a igreja iria se perder. O que firma a igreja, como sempre foi, é a palavra de Deus, é a fidelidade, é a busca. E só a palavra de Deus pode nos dar o rumo certo e nos manter no caminho segundo o Senhor quer, sem desviar para qualquer dos lados, ou para a direita ou para a esquerda. Paulo prossegue, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início de seu serviço de evangelização. Ele tem saudade deles, ele tem saudade. Os nossos corações são saudosos. Nós temos saudades dos bons tempos.
Nós temos saudade dos irmãos maravilhosos que já estão vivendo com Cristo. Nós temos saudade de tempos de trabalhos de evangelização. Nós temos saudade do nosso início, onde nós evangelizávamos muito mais, onde nós falávamos de Cristo muito mais, onde nós nos incomodávamos muito mais, porque nós viemos e nossos filhos ficaram para trás. Nós incomodávamos muito mais quando os nossos filhos não queriam ir ouvir para a escola dominical ou para o culto à noite. Imagine, queridos, nós estamos aqui e nossos filhos, onde estão? E olha que eu estou falando isso porque eu tenho 3 filhas. Eu estou junto com os irmãos, na mesma responsabilidade que nós temos. O primeiro sacerdócio que nós temos é na nossa casa. E o sacerdote não é só o homem, é uma missão, é o homem com a ajuda da mulher, os dois juntos. Porque segundo Gênesis, Deus nos transformou em uma só carne. Espiritualmente nós somos um e temos uma responsabilidade familiar com nossas famílias. Nós não podemos perder ou tirar dos nossos filhos os ensinos bíblicos para deixar os nossos filhos ficar na frente da televisão por horas, ou com o computador na mão sem ouvir a palavra de Deus, sem estar junto com os filhos. Seu filho tem que sentir vontade de estar com você. Você tem que ter uma conversa com seu filho. E depois nós chegamos para nós maridos com as mulheres. Às vezes hoje eu fico me surpreendo quando às vezes a gente não conversa, ou quando vai conversar o marido e a mulher conversa por WhatsApp. Misericórdia, queridos. Paulo tem saudade. Eu também tenho saudade daquilo que o Senhor já me capacitou para fazer, e tenho tristeza por não fazer como eu deveria fazer. Paulo, ao invés de orar pelo seu próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescerem em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá oportunidade de os ver de novo após esta vida, para que ninguém venha se perder, para que ninguém fique pelo caminho, e que todos cheguem ao dia de Cristo, à volta do Senhor Jesus. Paulo sabe que terá oportunidade de ver de novo após esta vida, que é mais importante do que ver outra vez nessa vida. O desejo de Paulo é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos de Filipos. Paulo investe na vida dos irmãos, no próximo, sem nenhum egoísmo. Paulo investe como tem que ser investido, é um líder fazendo outro líder. É um líder que partilha, que ensina, que investe, que estimula, que não tenha medo de ser substituído, porque Deus vai nos substituir a hora que Ele quiser. Ninguém fica na obra do Senhor contrariando a vontade do Senhor. E quando nós estamos na obra fora da vontade do Senhor, nós não frutificamos. Os frutos não são vistos. E a árvore que não dá fruto, segundo a palavra de Deus, que não mente, este galho, esta árvore será cortado, porque é a palavra de Deus que diz. Viver hoje, que nós temos muitas vezes esquecidos, viver hoje na dimensão da segunda vinda de Cristo. E nós estamos caminhando para o encerramento. Eu aprendi com meus líderes anteriores e até hoje, que a gente ganha respeitando sempre horário, ordem, porque Deus é um Deus de ordem.
Deus ama a ordem na sua casa. Viver na dimensão da segunda vinda de Cristo. Nós estamos prontos. Nós temos uma alegria total, tremenda nos nossos corações agora para a gente falar: Senhor Jesus, venha agora. Eu não estou preocupado com mais ninguém, eu estou aqui do lado do meu marido. O que eu tinha que falar com minha mãe, com minhas irmãs, com minha sogra, com todo mundo, já falei do Senhor. Eu não tenho nada que o Senhor mandou fazer para eu fazer. Eu já falei para os meus filhos, está tudo em ordem e tal. Vem agora, Senhor. Se a gente ainda não tem um sim para tudo isso, significa que o Senhor não está vindo agora. Porque todos aqueles que Ele determinou para ouvir a palavra dEle, terão que ouvi-la primeiro, antes dEle vir. Evangelho de Cristo sem responsabilidade é contribuir para a morte dos outros, para o sofrimento dos outros. Por isso que a igreja presbiteriana, para a glória de Deus, é uma igreja séria. Nós não falamos só da alegria, nós falamos dos sofrimentos, que são... Não tem cristianismo sem cruz. Não tem cristianismo sem sofrimento. Aquele que é o maior exemplo do cristianismo, modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo, o que mais fez aqui na terra foi sofrer. E Paulo caminha: faço esta oração, pedindo que o vosso amor, o meu amor e o seu amor aumente mais e mais. E nós poderíamos nos perguntar: como nós poderemos dimensionar o nosso amor? Paulo, quando ele fala que ele aumente mais e mais, é porque ele sabe que nós não temos o limite nem a capacidade para dimensionar o amor. E que o amor, como a própria Bíblia diz, ele jamais acaba. Por isso nós precisamos continuar percorrendo a carreira e o caminho do amor. Mais e mais e mais e mais. A mesma pessoa de novo, que errou com você de novo. Qual é a solução? Amor. Amor. Porque é com o amor que se constrói paz em todos os ambientes. Sem amor a gente não consegue. E ele fala que o amor de vocês aumente mais e mais. Em quê? Em pleno conhecimento. Leiam a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. O conhecimento que ele fala que nós precisamos, que a igreja precisa, é o conhecimento que está na palavra de Deus. Porque tendo conhecimento, nós vamos usar o quê? A razão. A razão. Nós somos racionais. Mas para quê? Para que com toda percepção, a partir do conhecimento, nós vamos saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a palavra de Deus vai falar com você e comigo: não faça o errado. Faça o que é bom. Faça o que glorifica. Como você agora já é obediente e quer amar mais e mais, ele está falando, a palavra de Deus te capacitará a todo dia para você ter conhecimento e você ter a percepção para quê? Para aprovardes as coisas excelentes. Deus quer que a gente prove as coisas excelentes. É o melhor desta terra, queridos. E para aí, não, fazendo a distinção, como disse, do que é bom e do que é ruim. Qual de nós não sabe o que é excelente? Qual de nós não sabe o que é ruim?
Qual de nós não sabe o que nos faz mal? Vou deixar uma palavra para vocês nunca mais me esquecer. Para dizer que a opção errada, ela é capaz de levar a algum mal irreparável. A minha mãe fez uma opção errada. Ela queria me abortar. Ela que me contou. E ela só encontrou refrigério para a alma dela. Só encontrou paz quando ela me contou isso. E ela falou para mim: filho, eu fiz tudo o que eu podia fazer para te abortar. Sabe por que ela não conseguiu? Porque a minha história já estava escrito lá na Bíblia. Quando eres substância ainda informe no ventre da tua mãe, eu já lhe conhecia, estabeleci todos os seus dias de vida sobre a terra. Quem está nas mãos de Deus não é tomado pela mão do homem. Quem está nas mãos de Deus não é alcançado e não é tomado e não é derrotado pela ação de Satanás. Por isso, nós precisamos sempre saber, queridos, que uma decisão nossa errada custa caro. Deus socorreu a minha mãe, impedindo que os meios que ela lançou mão e usou fossem eficazes para ela me matar. E eu tenho certeza que eu não morri no ventre da minha mãe, porque Deus estava ali comigo, a palavra se cumpria a meu favor, porque Deus tinha e como tem um plano na minha vida. Isso tudo porque diante de Deus, eu sei que Deus quer para mim e para vocês hoje, que a gente faça as melhores escolhas, que a gente escolha o que é excelente, excelente aos olhos de Deus, excelente segundo o conhecimento bíblico, não segundo a linguagem do mundo. Faça o que a palavra de Deus te manda, faça o que a palavra aprova. E ser sinceros e inculpável para o dia de Cristo. Quando a gente encontrar com Ele a segunda vinda, nós vamos estar preparados com Ele para nos colocar: Senhor, pela Tua graça, eu me apresento aqui, sincero, inculpável, porque a graça do Senhor me atingiu, cheios do fruto de justiça, justiça prática, interna, vida, trabalho, resultado. Tudo isso se consegue se houver amor. Meus irmãos queridos, como vamos encontrar frutos de justiça? São construídos através do amor. Aí vem, é sozinho? Não, nunca abandone Cristo, porque na oração ele fala, o qual é mediante Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo isto há de ser para a glória e louvor de Deus. E ele encaminha para encerrar, é a esperança de glória celestial que fortalece os fiéis quando os infiéis caem, conforme está em Filipenses 4:1. É a nossa certeza de que a glória celestial nos espera, que vai nos motivar a caminhar em caminho de fidelidade. Nossa tarefa é permanecer unidos para que possamos continuar a luta contra Satanás, conforme está aí no capítulo 1, versículo 27 e 28. E nós poderemos estar superando as nossas diferenças, pensando concordemente no Senhor. Tornar-se um cristão envolve uma mudança completa de personalidade, do coração para fora. Para se comportar como um cristão, precisa pensar como um cristão,
deixando fora o que corrompe. Jesus ensinou que não somente nossos atos, mas nossos pensamentos, por trás deles serão julgados no dia final. Mateus 5, 21 a 35. Nosso amor genuíno de uns pelos outros e nosso cuidado com a unidade no corpo de Cristo deve compelir-nos a ver uns aos outros, assim como Cristo nos vê. Temos que humilhar-nos e abandonar nossas diferenças pessoais para ajudar uns aos outros chegar ao céu. Isto é exatamente o que Jesus fez por nós. Filipenses 2, de 5 a 11. Que Deus nos abençoe e aplique a palavra dele aos nossos corações e alimente a igreja dele para a glória de Deus Pai. Amém? Assim que nós encerramos a palavra de Deus, nós teremos aqui o Bonifácio virá aqui ainda e depois ele, se assim achar por bem, vai me passar para a oração final. Amada igreja, só passando para os irmãos que as atividades da igreja continuam normais, né? O nosso culto de oração na sexta-feira, com o diácono Eugênio e a irmã Socorro. E tem algum aviso sobre os jovens, né, Gabriel? Dia 30, culto dos jovens às 7 horas da noite. E todos nós somos jovens, né? Passo a palavra novamente ao nosso pregador, que vai fazer a oração final. E convido o irmão João e a irmã Loren para o Amém Tripso. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, alegres, Pai, nesta hora, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor receba o culto que nós dedicamos ao Senhor, que o Senhor mesmo nos ouvindo, o Senhor presidiu. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a palavra do Senhor às nossas vidas e nos ajude a seguir caminhando segundo a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê uma semana, Pai, uma semana com o Senhor, uma semana onde possamos juntos como igreja proclamar o Evangelho de Cristo e que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizermos. Pedimos que o Senhor estenda a paz que existe na igreja, às nossas casas, às nossas vidas, aos nossos afazeres, Deus, particulares. Onde os teus filhos estiverem, meu Pai, que a doce presença do teu Espírito esteja com cada um de nós. Nós queremos pedir que o Senhor continue a abençoar o pastor Onofre, bem como o conselho desta igreja. Que o Senhor dê a eles, Pai, homens do Senhor, a direção, e que eles possam ser ajudados constantemente para fazer sempre a vontade do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.